E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te dar aquela ajuda na estequiometria, no cálculo estequiométrico, que eu sei que é uma dificuldade para você, beleza? Bom pessoal, a gente conversou nas nossas últimas aulas sobre a massa atômica. Nós vamos continuar a conversar aqui, né, sobre essa maravilhosa, né, linda massa atômica, só que agora numa perspectiva um pouco diferente. Bom, conclusões lá da última aula. A gente viu que os químicos eles estavam buscando um referencial, um padrão de unidade de massa que pegasse nessa questão de partículas, né, átomos e moléculas, e eles chegaram, né, pegaram como referencial arbitrário o carbono 12, né, o isótopo 12 do carbono. Aí o que aconteceu? Lembra que ele pegou aquele átomo, eles imaginando, né? Eles imaginaram isso. E cortaram 12 pedaços, em 12 pedaços iguais, idênticos, esse átomo. Cada fatia dessa, né? 1/12 desse carbono, né? Esse átomo aqui, ó, uma fatiazinha daquela, foi o nosso padrão, foi o nosso referencial de massa que a gente chamou de unidade de massa atômica, que representa esse Uzinho aqui. Então, na realidade, pessoal, o que é uma unidade de massa atômica? Seria uma fatia do carbono 12, certo? Uma daquelas fatiazinhas idênticas do carbono 12. Bom, galera, então o que significa dizer, por exemplo, né, que o cálcio tem 40 U, né, 40 unidades de massa atômica? Significa, praticamente, que a massa do cálcio equivale a 40 fatias dessa daqui, né, do carbono 12, beleza? Então, 40 fatias dessa daria, vamos dizer assim, a massa desse cálcio, ok? Bom, obviamente, pessoal, que esse 40 aqui eu já arredondei, né? Porque na realidade a massa atômica, ela não é algo assim, um número inteiro, nossa, cravadinho, bonito. É uma aproximação, então envolve uma questão experimental, então ali é um número fracionário, um número decimal ali, tranquilo? Então não dá cravadinho assim. Embora a gente acabe arredondando esses números para ficar mais fácil o nosso cálculo, tranquilo? Mas pessoal, agora aqui a perspectiva que eu quero conversar com você é um pouco diferente. Porque aqui tá, ai que lindo, átomo de cálcio, né? Tem 40 unidades de massa atômica. Ai que lindo, professor. Mas a questão é o seguinte, pessoal. Um elemento químico na natureza, ele tem isótopos. Como assim, professor? O que é um isótopo? Esqueci, professor. Eu sei, você é aluno aí de primeiro ano, é explicado esse conteúdo lá no primeiro bimestre, mas você provavelmente já esqueceu, né? Ou você é do terceiro ano, tá tentando revisar e já esqueceu também. Pessoal, isótopo. Imagina aqui um átomo genérico X, ok? Então aqui, ó, um átomo genérico X. E eu vou colocar qualquer número aqui, de número atômico para ele. Lembrando que o número atômico sempre vai embaixo na representação de símbolo. E eles têm o mesmo número atômico, ó. Que lindos. Maravilhosos, professor. A questão é que eles têm massa diferente, beleza? Aqui coloquei aleatoriamente só pra gente entender. Então esse pessoal aqui, ó, eu tenho dois átomos, certo? Só que eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, eles têm 12 prótons e cada um no seu núcleo. E aí que tá, os prótons é a identidade do elemento químico. Ah, por que que esse camarada aqui é um elemento químico X? Por causa dele ter os 12 prótons lá no seu núcleo. E por causa disso, os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, porém eles têm número de massa diferente, ok? E aí que tá uma coisa, pessoal. As porcentagens, né, a abundância relativa desses isótopos é variante, entendeu? Varia. Então nós temos uma mistura. Professor, ainda não estou entendendo muito bem. Eu vou te dar um exemplo prático. São coisas que você não precisa decorar, tranquilo? Vou passar aqui uma informação que eu tenho de um livro. Por exemplo, pessoal, o átomo de cloro. Um átomo de cloro. Aí você imagina, na natureza todos os cloros são iguais. Cuidado, os cloros não são iguais não.
nós temos dois tipos de isótopos do elemento químico cloro. Sério, professor? Temos dois tipos de cloro. Ó, esse daqui, por exemplo, é o 35 e o 37. Então, na natureza, nós encontramos o isótopo 35, né, de número de massa 35, e o cloro aqui de número de massa 37. Ou seja, na natureza, quando a gente fala cloro, nós na realidade temos uma mistura de dois isótopos, o cloro 35 e o cloro 37. Professor, tô chocado. É, pessoal. E os elementos químicos são assim, é uma mistura dos seus isótopos. Então, se você quiser até anotar aqui, ó, na natureza, vou colocar aqui na natureza, os elementos, então aqui ó, na natureza, os elementos são uma mistura. São uma mistura dos seus isótopos. Ok? Então aqui vou dar uma meio que abreviada aqui. Então na natureza os elementos são uma mistura dos seus isótopos, pessoal. Tranquilo? Então eu falo cloro, tem o 35 e tem o 37. E aí que tá, cada um desses isótopos tem uma porcentagem, tem uma abundância. Você encontra eles em porcentagens diferentes na natureza. Tipo, quanto assim, professor? Por exemplo, o 35, ele é encontrado em 75%, 75,4% na natureza. Ou seja, ele é encontrado em maior porcentagem. Então, dos 100% de cloro que existe, 75,4% é desse isótopo. E o restante? Então, aqui o restante vai ser 24,6%. 24,6% vai ser desse outro isótopo, cloro 37. Beleza? Então, na natureza, quem tem maior abundância relativa, maior porcentagem na natureza, se encontra em maior quantidade na natureza, entre todos os átomos de cloro, o isótopo 35. Beleza? Com 75,4%. E o cloro 37, aí é encontrado com 24,6% de abundância. Ok? Professor, beleza, tudo bem, tudo ok. E eu também quero dizer uma coisa aqui que talvez possa, às vezes, dar uma confundida quando entra em assunto de massa atômica e eu começo a falar de número de massa. Professor, número de massa é a mesma coisa que massa atômica? Não. Número de massa, pessoal, ó, lembra? É aquele número que vai em cima aqui do elemento e ele significa a soma do número de nêutrons mais o número de prótons que tem dentro de um núcleo. Ok? Então, isso é o número de massa. A massa atômica que nós estamos referindo, a massa do átomo, está relacionado com dados experimentais, aonde a gente tem como objetivo achar a massa daquele átomo. Beleza? Então, o número de massa é uma coisa, massa atômica é outra, né? Então, tomem cuidado com isso daí. Enfim, então vamos lá, massa atômica. E aí que tá uma coisa, pessoal. Se eu tenho, por exemplo, aqui o caso do cloro, o 35 e o 37, qual deles vai na tabela periódica? Ah, é simples, professor, pega o que tem mais quantidade, né? Óbvio, né, professor? Não. Não, professor, não. Então, qual deles vai para a tabela periódica? Se tem dois. Lá na tabela periódica sempre traz aquelas informações, né? Lá, cloro, aí normalmente aqui traz o número atômico. E aqui a massa atômica do camarada. Professor, qual que vai? Qual que vai? O 35 ou o 37? Vai me dizer que é o 37 com menor quantidade. Não. Não vai, professor. Não. Porque na realidade, pessoal, aqui cada isótopo tem a sua massa atômica. Ah, professor, capaz. Aham. Cada um dos isótopos tem uma massa atômica. Professor, daí é sacanagem, né? Imagina, vou ter que decorar a massa atômica não só do elemento, mas de cada isótopo desse elemento. Calma, pessoal, cuidado, calma, não precisa exagerar, meu Deus do céu. Ó, pessoal, o 35, ele tem uma massa atômica de 34,96. Vou colocar mais ou menos assim. Então você já percebe
que, como eu falei para você, que não é cravadinho, assim, nossa, bonitinho, um número inteiro. É uma aproximação, vem de experimentação. Por isso que sai esses números decimais aí, esses números horríveis. E o 37, pessoal, ele tem uma massa atômica de 36,96. Professor do céu, é para sacanear um negócio desse. Como que vou colocar... Qual delas eu vou colocar na tabela periódica? Lá no elemento químico cloro? Teoricamente, as duas. Professor, impossível. Vai trazer, tipo assim, uma listinha lá, ó. Essa massa é do isótopo tal, essa aqui do isótopo tal. Não, as duas juntas. Porque na realidade, pessoal, essa massa que você está olhando aqui é a massa atômica do isótopo, separadinho, de cada um deles. E na tabela periódica, não vai a massa atômica de um dos isótopos, vai a média daquele elemento químico. Ou seja, a média daqueles camaradinhas ali, de todos os isótopos, ok? Então a massa atômica de um elemento químico, bonito lá na tabela periódica que nós temos, ele na realidade é a média de todos os seus isótopos. Então aqui o que nós estamos analisando é massa atômica do isótopo, ok? Do isótopo. E na tabela periódica não vai a massa de um dos isótopos, vai do elemento químico, tipo assim, considerando todos os seus isótopos, ok? Então, nesse caso aqui, a massa atômica do elemento químico que vai lá na tabela é uma média ponderada. Ou seja, a gente considera todos os isótopos. E professor, como é que a gente faz esse cálculo? Como é que a gente chega nessa massa? Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Qual que é a massa atômica? A massa atômica do elemento. Do elemento químico. Ou seja, aquela que vai na tabela, né, professor? Isto. É aquela que vai na tabela mesmo. Beleza? Então aqui, ó. É a que vai lá na tabela. Opa. É aquela que vai lá na tabela periódica, né, professor? Isto. É muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. A gente pega, no caso, a porcentagem, ok? A porcentagem desse camaradinho aqui, multiplica pela sua massa atômica. Ou seja, eu pego o isótopo e a abundância dele, a porcentagem dele na natureza. E eu vou somar com exatamente essa mesma ideia. Vou somar exatamente com a porcentagem, a abundância, e com o produto dessa porcentagem com a massa atômica do outro isótopo. Ixi, professor, não entendi nada. Vamos colocar no papel, que daí as coisas ficam mais simples, ok? Nesse caso aqui, ó, vou pegar o cloro 35, né? E o isótopo cloro 37. Aí eu vou dividir por 100, porque é o 100%, né? Obviamente. Mas, professor, como assim? Olha só. Eu vou pegar a abundância desse 35, do isótopo 35. Então, 75,4, beleza? Vezes, olha só, a massa atômica desse isótopo, que é, no caso, 34,96, beleza? Mais, aí eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa com o outro isótopo, o 37. A abundância dele, 24,6, vezes, né, o produto dessa abundância dele com a sua massa atômica, 36,96. Ok? Aí eu faço as operações aqui matemáticas numa boa, multiplico aqui, depois eu somo
e divido aí por 10. Aqui é matemática, tá, pessoal? Ficar resolvendo continha aqui decimal, aí, por favor, né? Então aqui o resultado já vou colocar para vocês, que vai dar uma massa atômica, né, do elemento químico cloro, que vai lá na tabela, 35,46 U, ok? Então é essa camaradinha aqui que vai na tabela, beleza? É essa camaradinha que vai na tabela periódica. É a massa atômica do elemento químico, ok? Eu pego a média ponderada de todos os seus isótopos. Como que eu faço isso? O produto da abundância eu somo. Eu somo o produto da abundância com a massa daquele isótopo e eu vou somando de cada isótopo que eu tenho. Como aqui eu tinha 2, eu fiz exatamente isso. A abundância vezes a massa, somei com a do outro isótopo. A porcentagem com a sua massa. Aí depois eu dividi por 100. Beleza? E é essa camaradinha que entra na tabela. Então, nos nossos cálculos que nós vamos utilizar lá de estequiometria para achar massa atômica, lá nas massas moleculares, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai utilizar essa daqui, exatamente. A gente vai utilizar essa daqui, a que está lá na tabela, beleza? Então, pessoal, cuidado. Massa atômica de um isótopo é exatamente o que o nome está querendo dizer. É a massa daquele isótopo específico do elemento, ok? Que tem uma abundância diferente, que tem um nível, né, uma quantidade dele na natureza específica. E ele também tem a sua massa atômica específica. A massa atômica do elemento químico é aquela que a gente encontra na tabela. E como que eu calculo ela? Por meio da média ponderada dos seus isótopos. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Não é difícil essa parte aqui. Bom, nessa aula eu quero destinar apenas para esse conteúdo, para essa conversa nossa aqui sobre massa atômica de isótopo e massa atômica de elemento. A partir daqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai lidar com a massa atômica do elemento, beleza? Aqui está lá na tabela, aqui é a média ponderada de todos os isótopos, beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.